Hoje é dia de algumas manutenções e instalações. A capa aqui, ó, da estufa vertical adaptada, estava muito envelhecida, estava rasgando já alguns trechos. Eu comprei mais uma novinha em folha, mesmo padrão. A gente consegue visualizar aqui um pouquinho da estante sem a capa, né? Eu basicamente vou cobrir com a capa toda a estante, no mesmo esquema. Eu descartei a capa antiga e eu tenho um pequeno acabamento para fazer só para passar os cabos, que na verdade é um pequeno corte que eu faço, só para passar os cabos de luz, de energia e tal. Vamos começar então com essa instalação, reinstalação, né? E na sequência eu vou instalar também mais uma luz aqui, ó. Mais um ponto de luz nessa região. É uma outra lâmpada com a mesma qualidade de iluminação, porém com uma potência, ou seja, uma intensidade um pouco mais baixa. Ele também vai ficar pendurado assim, como as 4 hélices, tá? E no decorrer do episódio a gente vai falar sobre em detalhes. A instalação é relativamente simples. Eu abro aqui a porta, né? A abertura frontal. E aí eu vou lá por cima e por trás, tá? Eu jogo a porta, a abertura frontal para trás assim. Sai daí, Tango. É um plástico assim relativamente fino. Então ele não tem grande durabilidade, mas também não é caro, tá? Vou deixar o link aí exato de onde eu comprei, para que vocês tenham a referência, caso seja de interesse de vocês adquirir numa estante mais ou menos com essas dimensões. As dimensões eu passo no vídeo específico da instalação original e ele se adapta assim quase que perfeitamente a essa estrutura aqui, tá? Então o trabalho é relativamente bem simples e de tempos em tempos é melhor trocar do que limpar, porque realmente as costuras aqui elas vão abrindo. Aqui na barra da capa vem umas fitinhas para a gente amarrar, justamente para a hora que a gente abrir e fechar o zíper, né? A coisa fique firme para esse procedimento. Para quem ainda não entendeu direito a função da capa, é justamente para preservar a umidade interior constante, ajuda a preservar também a temperatura um pouco mais alta, a partir das iluminações aqui, das luzes, que também aumenta, elas ajudam a aumentar a temperatura. E aí a gente tem um efeito literalmente de uma estufa dentro de casa, né? Capinha novinha. Tem um acabamento agora, que é um pequeno corte que eu vou fazer aqui na parte traseira, para passagem dos cabos, das lâmpadas, do termohigrômetro. E na base aqui do corte, na parte de baixo, eu coloco uma fita isolante assim, que é mais resistente, né? Mais rígida, para que o peso dos cabos aqui no buraquinho não acabe laceando e rasgando mais esse plástico, que, como eu comentei, é bem fininho, tá? Vou passar os cabos por aqui e conectar aos devidos dispositivos. 4 lâmpadas e passo aqui o sensor do termohigrômetro também.
Tá aí. Em algumas horas o plástico já se assenta, tá? Para qualquer imperfeição estética assim. Mas tá bonitinho já. Agora a gente parte aqui para a instalação do novo ponto de luz Grow Light, que eu vou reservar aqui para o rack. Vou apresentar para vocês as características da lâmpada e todo o processo aqui de instalação. Vamos falar agora dos itens que compõem a instalação aqui da nova Grow Light lá no rack da sala. Vai ajudar a dar um reforço lá. A gente vai testar a intensidade antes, tá? Antes e depois, para ver a diferença. A iluminação por lá já está relativamente boa. Como a gente já notou algumas vezes aí em testes, os Anthurium suportam e até curtem aí uma intensidade baixa, tá? Contudo, como o volume de planta está meio alto, está crescendo lá naquela área, eu estou também com a bancada de polinização, então eu achei que vale um reforço aí. E achei interessante também trazer este item aqui para teste, tá? Ele tem uma potência menor do que a famigerada 4 hélices. Esta aqui é a famigerada 4 hélices. Eu tenho uma sobressalente aqui. E é o que compõe atualmente em par. São duas lâmpadas bem na direção do rack. E aí esse carinha, embora a potência seja diferenciada, ela é mais fraca em termos de intensidade. Este carinha aqui, o que ele vai entregar para mim? Ele vai entregar a mesma qualidade de gama, as curvas, tá? É do tipo Sunshine, é o termo aí que eles têm utilizado. E a gente vai ter curvas altas de tons de azul, de tons vermelhos e curvas mais baixas para tons verdes e amarelos. É um carinha menor, neste formato aqui, ó. Tá? Acabamento é legal. É da mesma empresa, das 4 hélices. Aqui a gente vai ter então LEDs brancos, vermelhos e azuis, cores aí visíveis aos nossos olhos. Mas que na composição da gama, a gente vai ter azuis, vermelhos, verdes e amarelos. O nível da curva, o nível da curvatura deste cara, embora a potência seja inferior, ele é idêntico à lâmpada de 4 hélices, tá? A lâmpada de 4 hélices tem 48 watts de potência, é equivalente aí às LED bulbo, que tem em torno de 50 a 51 watts. E este carinha aqui, ele tem 18 watts apenas, tá? Lembrando que intensidade é diferente da qualidade das gamas, da curvatura das gamas de cores, tá? Para instalação, eu vou usar esses dois clipezinhos aqui. Vocês já conhecem, ou parte de vocês já viu eu apresentar esses clipes, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, tá? Eles vão servir de suporte aqui para o cabo. E o cabo, ele veio um pouco curto, tá? 2 metros eu achei que ia dar, 3 metros seria ideal. A priori, para instalação, eu vou utilizar esse cara mesmo. Vai ficar aí uma parte meio que diagonal, suspensa. Mas, em termos funcionais, e para a apresentação aqui de hoje, já vai funcionar, já vai resolver. Se o cabo, obviamente, estiver funcionando, né? Então, para a nossa visualização aqui de aplicação de um novo ponto Grow Light lá na região do rack e da bancada de polinização, vai ficar bem funcional, bem ilustrativo aí pra gente, tá bom? Bora lá então, preparar a instalação. Primeira coisa que eu vou fazer é medir a intensidade de luz atual
tá? E depois comparar o que a gente ganha aí. Mais ou menos no ponto onde eu vou instalar a lâmpada, a gente está aqui, ó, uma faixa de 100 FC, tá? É bem sobre a bancada aqui, um pouco mais para a direita, não está bem no centro, porque a luz aqui da estufa vertical adaptada já favorece um pouco mais as plantas desse lado aqui. Então, eu vou instalar um pouquinho mais para a direita, tá? Não tão ao centro, para favorecer um pouco mais nessa região. Enfim, então é mais ou menos aqui, ó, sem a lâmpada, na faixa aí do 100 FC. A nova Grow Light está instalada, tá? Usei aquelas presilhas exatamente para fixar, muito melhor do que furar, né? Na ocasião. O cabo curto, ó, trouxe essa diagonal, é mais uma questão estética aí. Se eu tivesse 3 metros, eu poderia fazer o caminho do fio ser um pouco diferente, mas por enquanto, para esse teste inicial aqui da eficiência da lâmpada em relação às plantas, tá muito que bom. E qualquer coisa depois é só trocar o cabo e trazer aí um com 3 metros, mais ou menos, tá? 3 metros e pouquinho, só para eu fazer o caminho do cabo ser um pouco diferente e ficar um pouco mais estético. Bora ligar aqui a lâmpada então. Ela ficou mais alta, a gente acaba ganhando um raio maior aí, né? Por causa da distância. Contudo, a intensidade fica menor. Vamos colocar aqui o luxímetro de novo. Imediatamente depois que acendi e mais ou menos na altura aqui que eu estava medindo. Olha lá. De uma média de 100 FC, passou aqui para 130 FC, tá? A gente ganha uma abrangência aqui interessante. 100 FC já é muito interessante para Anthurium, em cima dos testes aí que a gente observou. E agora então, com essa nova composição aqui, a gente fortifica um pouco mais a infraestrutura de iluminação, o fator iluminação aqui nesta área. Minimiza aí minhas dúvidas de uma planta ou outra que já está meio que escondida embaixo de folhagens de um segundo, terceiro indivíduo, ele acabe recebendo aí uma iluminação interessante para o seu desenvolvimento. Em termos de cores, ó, se a gente for reparar, reparem só na ambiência que traz as 4 hélices, tá? É um tom meio amarelado, rosado levemente. E esse cara aqui também traz a mesma sensação, tá? É um padrão aí. Nesse enquadramento aqui vocês conseguem visualmente perceber tonalidades bem semelhantes, né? Das 3 aí, tá certo? Essa foi a intenção então. Trouxe aí uma lâmpada com menos intensidade, mas com a qualidade de gamas de cores. E aí, consequentemente, a gente subentende aí que os benefícios das cores vão ativar, vão estimular aspectos diferentes das plantas: enraizamento, crescimento vegetativo e inflorescência, tá? Quando a gente vê um gráfico de gama de cores, eu vou deixar aí do lado da tela de novo o tipo Sunshine, os picos vermelhos
os tons vermelhos mais acentuados vão exatamente ajudar a estimular o crescimento de inflorescências e o bom desenvolvimento radicular. E os picos azuis contribuem aí para o crescimento vegetativo, ou seja, desenvolvimento de novas lâminas foliares, tá? É bom reforçar que eu tenho falado muito do meu sistema de nutrição, né? Contudo, essas cores que essas lâmpadas aqui estão entregando também conjuga aí esforços, né? Calor, as cores, sistema de nutrição, todos eles vão conjugando aí os fatores necessários, os aspectos necessários para o bom desenvolvimento das plantas todas aqui, tá? Em outras palavras, as plantas só conseguem fazer bom proveito do sistema de nutrição por causa de calor e por causa da alimentação. Os nutrientes que eu entrego a partir de 3 meios aí, NPK e Bokashi, lenta liberação e absorção sobre o solo, e Monstera Lab, absorção foliar a partir dos estômatos, a planta só faz só otimiza essa alimentação a partir dos outros fatores ambientais, de temperatura, umidade e iluminação adequada aí, tá? É isso que vai garantir com que ela sugue, com que ela absorva os nutrientes da maneira mais eficaz possível. Um exemplo bem simples, na hora que esfriar, no outono e inverno, fazer aí médias noturnas de 14 graus, ela vai reduzir o metabolismo e aí então ela vai absorver mais lentamente a água e os nutrientes. Por isso elas também crescem mais devagar, porque elas ralentam e porque elas comem, elas ingerem nutrição numa escala muito mais lenta e menor, tá? É bom dizer que este item aí daqui a um tempinho estará no site plantoisstore.com.br depois de um período de review, né? Como eu já tenho alguma familiaridade aqui com esse sistema de iluminação, vai demorar menos tempo aí para entrar na loja, pois já tenho referências aí para dizer se funciona ou não. O ponto mais importante de teste aí, eu vou testar em torno de um mês pelo menos, é ver se o LED não vai queimar, né? Não vai queimar nenhum LED e o carinha vai suportar bem aí por um mês o liga e desliga diário. Liga às 5 da manhã e desliga em torno das 19 horas. O episódio de hoje então vai ser inteiramente dedicado à manutenção e à instalação, novos gadgets aí para o cultivo indoor. E aproveitando então o tema, eu vou trazer mais uma tranqueirinha aí, mais uma parafernália, mais um item que pode ser interessante aí para o nosso cultivo. E eu que sou meio que curioso e gosto de testar essas tractanas, a gente vai conhecer aí um outro item que no caso vai ajudar aí a gente no cultivo de sementes a partir das nossas produções. Para quem está se divertindo aí com a produção, a criação de híbridos ou produção de plantas, anthuriums no caso aqui, a partir de sementes, e você curte aí um cultivo indoor, eu tenho mostrado bastante os benefícios do cultivo indoor, né? O fabricante aqui dessa Seed Starter Kit mais Grow Light promete nessa caixa 2 desses carinhas aqui. É basicamente uma sementeira, uma estufa adequada aí para a produção a partir de sementes, e diz que nessa caixa aqui vem 2 carinhas desses aqui e equivalentemente também as lâmpadas Grow Light para ser aplicada aqui. Então a gente não usa luz natural, a gente utilizaria aqui luzes artificiais próprias e conectadas na própria estufinha aqui, tá certo? Bora abrir. Antes disso é legal falar desse carinha aqui, que é a tomada automatizada. É um modelo que eu já tinha aqui em casa. No site da Plantois Store tem um bem equivalente a esse, tá? Ele fica conectado a um aplicativo
Smart Life. Vou deixar no canto da tela aí a referência da carinha deste aplicativo. É muito fácil de instalar. E a partir desta tomada inteligente, automatizada, eu controlo o tempo de ligar e desligar, né? No caso, às 5 da manhã, ligar, e o desligar às 19 horas, tudo sincronizado aqui em todas as lâmpadas artificiais Grow Light aqui de casa. Os terrários aquários, os LED bulbos, as Grow Lights 4 hélices, o novo carinha aí de 18 watts que eu acabei de instalar. E eu me dei conta que talvez para este kit aqui, para as tomadas deste kit, eu vá precisar instalar mais um deste cara aqui, tá? Vamos ver, não tenho certeza, mas na dúvida, tá aqui só para explicar para vocês como que eu controlo o ligar e desligar, né? Eu não acordo às 5 da manhã e fico ligando aí 200 tomadas, tá? É tudo automático e programado a partir do mesmo aplicativo Smart Life. Vamos xeretar então aqui. Estou abrindo pela primeira vez. A gente vem com essa bandejinha aqui, bem típica, né? Para colocar esfagno aqui. A gente tem buraquinhos de drenagem. Uma, duas, a parte do fundo da bandeja, uma delas, a segunda, legal. E realmente, ó, a gente veio com conjunto aqui, legal, hein? E vejam só, um ponto fraco aqui já. É USB. Então eu preciso ter uma tomada extra aí para conectar no USB e a outra ponta da tomada ir direto na corrente elétrica, tá? E pelo que indica aqui as conexões das lâmpadas, eu tenho que obrigatoriamente usar as duas bandejas ao mesmo tempo. Os dois pares de lâmpadas LED, elas estão conectadas, tá? Se eu quisesse utilizar uma só, duas das lâmpadas ficariam avulsas aí, iluminando o vento. Então, esse é um ponto que eu não gostei muito disso, tá? Porque eu estava idealizando inicialmente utilizar apenas uma das bandejas e depois partir para a segunda. Mas vamos continuar aqui. O acabamento é legal, tá? É bem acabado, de verdade. O tamanho dos fios parecem ser bastante suficientes. Aqui parece ter em torno de 1 metro, mais ou menos. E aqui a gente tem a tampa da bandeja, que tem esses sistemas de respiros aqui. Vieram pequenos instrumentos quase que infantis para manipulação das plantinhas, das sementes. É um pouco desnecessário, na minha visão, esse tipo de recurso, pelo menos no tipo de semente que eu manipulo, tá? Ganhei aqui um monte de plaquinha, legal, isso aqui é sempre útil, principalmente nessa fase que eu tô. Um monte de plaquinha mesmo. Tem muita plaquinha aqui, depois eu conto para ver quantas são. São plaquinhas para a gente nomear os indivíduos, né? As espécies ou variedades híbridas. E as tampas em si, tá aqui, ó, são duas. Legal. A tampa podia ter um acabamento um pouquinho mais grosso, né? O plástico podia ser um pouquinho mais grosso, porque vai ser o elemento que vai mexer mais para tirar e pôr. Talvez quebre com um pouco mais de facilidade. O tamanho em si, acho muito legal para quem vai trabalhar indoor, tá? O tamanho em si tá bem interessante. Ó, o plástico dessa bandeja é mais robusto até do que da tampa. Podia ser um pouco ao contrário, mas beleza. É só ter jeito e cuidado.
Então, a priori, o único ponto que eu digo é exatamente isso. Eu obrigatoriamente vou ter que instalar, se eu utilizar as luzes artificiais aqui, que talvez eu não precise a partir das instalações aí que eu fiz, tá? Mas se eu precisar usar essas luzes artificiais aqui, eu teria que encher já as duas sementeiras, as duas estufas, porque o sistema de iluminação aqui é conectado tudo junto. Talvez aqui nos botões eu possa dar o comando aqui para manter ligado só em uma ou nas duas, tá? Talvez, a gente vai ver. E o outro ponto é isso, ó, é USB. Eu tenho que obrigatoriamente ter uma tomadinha aqui avulsa para conectar e ligar, ou se não, alguma entrada USB, tá? Vou montar uma das caixas então agora. Basicamente nem precisa ver manual, né? É meio que super intuitivo. Vai ficar assim, basicamente. Aí deu um mini clique, pronto, ó. Tá encaixado. Isso aqui são respiros, tá? Que no caso das nossas plantas, eu deixaria fechado, tá? Nem precisa abrir. A tampa se encaixa ao conjunto aqui de vasinhos, né? Se você pressionar, ele gruda no conjunto de vasinhos e não no fundo, e não na parte do fundo, na bandeja. Mas de boa. E aí a lâmpada, ó. A gente tem aqui dois orifícios. E a gente vai aqui, ó, e só aplica as lampadinhas no sentido correto, ó. Também bem fácil de manusear. Tá? E no caso aqui, se eu quiser deixar uma sobre a outra, como tem sistemas de iluminação independentes, eu posso fazer tranquilamente. Tá aí, uma sobre a outra, extremamente prático, extremamente intuitivo para produção, para montagem. E eu vou ter aqui 80 espaços, 40 em cada, para colocar uma sementinha em cada uma delas. 40 sementinhas em cada, obviamente se eu quiser colocar uma sementinha por espaço, né? Totalizando 80 sementinhas, tá? Eu vou deixar esse cara lá também na área de polinização, tem um lugar já adequado para ele, que eu já pensei para deixar, tamanho ótimo. E bora lá então. Estão aí corretamente instaladas onde eu desejava. E olha só, controlador aqui, tá certo? E para a felicidade de usabilidade, as duas estão ligadas. No segundo clique, mantém uma, no terceiro clique mantém na segunda e no quarto clique apaga das duas. No segundo botãozinho aqui a gente vai ter intensidade, ó. Timer aqui praticamente não vou utilizar. Então é isso. A ideia aqui é manter a intensidade mais alta possível e a utilização das lâmpadas de acordo com a ocasião, né? Na medida que eu for enchendo as estufinhas. Este novo recurso aqui vai estar em teste, né? É um preview, é o início aí da orientação. Estou sem sementes no momento para aplicar por aqui. Assim que eu tiver, vou começar a aplicação
E vamos acompanhando juntos aí a eficiência, a eficácia dessa nova tractana aqui. E conforme for conversando aí com o pessoal da Plantoys Store, a gente vê se traz aí algumas unidades deste cara aqui, para quem visa principalmente o cultivo de sementes num contexto indoor, apartamentos e tudo mais, tá? É bem interessante inicialmente, e a questão aí de você ter que manter conectado as duas caixinhas aí por causa dos sistemas de luzes que são integrados, traz uma solução para isso, né? A gente acabou de notar. E o único ponto então é que a ponta da tomada é USB e a gente vai precisar então de uma caixinha, de uma fontezinha aí de celular, tá? Que seja USB para poder funcionar. A tomada já está conectada na tomada automatizada, então quando tiver funcional aqui o sistema, ele vai ligar e desligar junto com todo o sistema de iluminação. Às 5 da manhã vai ligar e às 19 horas vai apagar com toda a galera. E foi assim, meus queridos plantoides, algumas tractanas, algumas manutenções e alguns novos recursos instalados e trazidos aqui para minha florestinha indoor. Espero que vocês tenham gostado das referências, espero que essas referências inspirem a vocês aí nesse rolê bem detalhado, cada vez mais minucioso do que é coleção de plantas, né? Pelo menos é o tipo de abordagem que eu trago aqui no Fly Channel e que eu aposto e acredito bastante, tá legal? Valeu!